Boa noite. Hoje é a apresentação sobre o mapa mental de Max Weber. Ele nasceu na Alemanha e, diferentemente de Durkheim, era conhecido pela sua teoria compreensiva. Weber não fez uma conceituação esquemática, bem como não se diferencia de Durkheim e Marx, pois não produzia uma sociologia geral, visto que considerava a subjetividade e o seu enfoque era no indivíduo. Ele considerava as situações sociais como históricas e singulares e que, portanto, não podiam ser repetidas. Considerava que as ciências sociais se sobressaíam sobre as ciências naturais, pois possibilitava uma compreensão do objeto de estudo, baseado no fato de que ele possui consciência das suas próprias ações. A sociologia para Weber é uma ciência que pretende compreender e interpretar a ação social, o porquê de agir daquela forma e as suas causas e efeitos. A teoria compreensiva busca compreender a ação social, como os indivíduos agem e o sentido da ação do outro. Utilizava critérios internos dos indivíduos participantes para que se compreenda a ação social. A ação social, para Weber, precisa ter estes 3 critérios, mas nem toda a ação é uma ação social. Ela precisa ser orientada por outra pessoa e o seu comportamento, então deve levar em consideração a existência e a presença do outro e o seu comportamento. Deve ter valor, sentido para o agente e para o outro, como vice-versa. E o significado, sentido percebido, influencia o comportamento do agente e do outro. Além disso, a ação social não é apenas orientada pelo outro de maneira direta, bem como poderá estar ligada indiretamente. As ações podem ser motivadas por situações passadas, presentes e até futuras. A partir desses critérios, podemos caracterizar a ação social com as seguintes categorias: racional visando fins, que é uma ação que tem o foco em um fim específico. Racional visando valores, que é uma ação racional, mas que o que orienta é um valor moral e o que a pessoa considera como certo. A ação afetiva, que é voltada para os afetos, com sentido ao outro e com função afetiva. E a ação tradicional, que é uma ação que acontece mediante uma tradição. Lembrando que poderá ter mais de uma categoria ao mesmo tempo em uma determinada situação. Contudo, necessariamente precisa ter os 3 critérios citados anteriormente para ser considerado uma ação social. Para o autor, a compreensão do significado da ação social pode ocorrer de 2 maneiras. A compreensão por observação direta através de pensamentos e ações é a primeira, e a segunda é uma compreensão do motivo da ação, tal modo que reproduz o contexto para uma melhor avaliação. O poder para Weber. Outro conceito fundamental para Weber é o de poder, do qual é a capacidade que o interesse de dado grupo se sobressaia pelo outro. Para ele, o poder não é um sinônimo de autoridade e nem todo poder é considerado legítimo. Existem 3 tipos de autoridades. A autoridade tradicional, que é baseada no costume e sem uma regulamentação legal. A autoridade carismática, que é uma crença do coletivo sobre uma pessoa carismática. E a autoridade legal racional, que é uma atribuição formal de poder em dadas posições sociais. E é isso, obrigada!